vai nos ensinar, sua vida nunca mais será a mesma. Quem crê nisso? E o Senhor me trouxe essa palavra e mais um ensinamento junto dela. Diga assim: fé na semente. Veja bem, fé na semente. Toda palavra liberada é uma ou seja, toda palavra que nós liberamos, necessitamos de ter o quê? Fé. Sabe quando você está com aquela situação, você fala: eu creio no Senhor, eu creio que vai dar, eu creio que já deu. Você está liberando uma palavra com o quê? Com fé. Quem crê? Quem crê? Aí dá a impressão assim: não, o apóstolo está falando, é algo que ele está falando. Pastora Marta, pastora Eva, nós vivemos aqui de sábado para domingo, não? Sexta para sábado. Foi liberado uma pá. O que a senhora viveu era impossível viver ontem? A pastora Eva, era possível viver? Não, né? Não era impossível viver, não. Eu pensei que a senhora ia cair ontem para trás, dona começo. Quase que eu caio mesmo. Por que, igreja? Calma que eu vou resumir. Foi liberado uma pá de madrugada na oração, de sexta para sábado. E ontem houve um culto de agradecimento na casa dela. E a palavra que foi liberada, a palavra se materializou. Assim que eu cheguei, a palavra que eu tinha liberado chegou atrás de mim, sim ou não? Que era algo sobre o filho dela, quem está entendendo? A senhora quer falar resumido o testemunho? Já está com o microfone, conta. Foi assim, sobrenatural, né? Ontem. Isso, pode falar. Ontem eu falei assim, até falei com a irmã que parecia que o apóstolo pegou a mão do meu filho e levou até lá ontem. Foi sobrenatural. Que chegou junto, né? E foi o primeiro a chegar, junto com o apóstolo. Para que os irmãos possam entender, eu reuni as 3 pastoras aqui, mandei as 3 dar a mão e orar pelos filhos. E fazia quanto tempo que seu filho não ia até a sua casa? 4 meses. Fazia quanto tempo que a senhora não segurava o seu neto no colo? Meu netinho já faz uns 8 meses que eu não segurava ele. Quem está entendendo, igreja? Só que Deus me trazia à memória que existia um sentimento de ira contra o pai, contra a mãe. Então ele não ia na casa do pai e da mãe. E ela estava sofrendo com isso. Ele passava lá em frente, né, de casa. E não entrava. Não, nem um oi. Nem um oi. E a senhora falou que passou no Novo, Natal, sim, a data do seu aniversário. Tudo. E não ligou, não fez nada. Apóstolo, o que tem a ver com a minha vida? Se você abrir o teu coração, você vai começar a entender o que Deus está falando. Quem está entendendo? De madrugada foi liberado em oração uma pá. E eu falei para elas, pastora Marta, aí ó, a filha da pastora Marta aqui também já, do lado. Que Deus me revelou que estava do lado dela. Foi liberado uma pá. Se você não crê, fica difícil do Senhor te entregar aquilo que você busca, que você ora, que você pede. Aí muitas vezes, por isso temos que vigiar no que falamos, porque a palavra com fé tem poder. Presta bem atenção. Ontem eu fiquei impactado, porque eu não conhecia o filho dela, na verdade não conhecia a família. Quando eu fui entrando com a Bíblia, eu falei: já que tem um canto ali de oração, eu creio que tem um cantinho lá do pastor Antônio para orar. Eu vou hoje, o cantinho dele é meu, antes de eu pregar. E quando eu fui entrando, entrou uma família atrás de mim, e a pastora Eva já começou a encostar na parede. Eu vi ela ficando padre, ela falou: apóstolo, meu filho. Tipo assim, para ela foi algo que ela nunca imaginava que ia acontecer. Por quê? Porque ela tinha ouvido a palavra de madrugada e de noite a palavra se cumpriu. Quem está entendendo? Você crê ou não? Elas tinham recebido a palavra de madrugada na oração. E à noite, na hora do culto, eu cheguei e ele chegou por trás, com a família. Diga assim: fé. Fé na semente. Eu quero que vocês gravem isso no teu coração, porque Deus me trouxe uma revelação. Nós vamos pegar uma situação onde a palavra, ela tem poder. Abre a tua Bíblia em Mateus 17. Abre a tua Bíblia em Mateus 17. Onde Jesus olhava para os discípulos e queria que os discípulos crescessem na palavra. Aonde Jesus
já tinha ensinado eles diversas vezes. Mesmo eles vendo, participando, eles não conseguiam alcançar o nível de fé, de crer na semente. Mateus 17, 14. Ontem foi a pastora Eva, hoje é a pastora Marta, né? Que eu orando eu vi ela do seu lado ali, né? Na oração. Olha ela aqui no culto. Vamos na Bíblia. Olha o que está dizendo. A cura de um lunático. Quem achou, diga amém. A cura de um lunático. Veja bem. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: 15. Senhor, tem misericórdia de meu, que é o que, igreja? Que é lunático e sofre o que? Sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Hoje é o culto da Estamos aqui com a situação de um pai que tinha um filho lunático e sofria muito, e o pai e a família sempre sofrem junto, sim ou não? Mas ele foi até Jesus. O segredo é se achegar até Jesus. Quem está entendendo? E ele foi entregar essa necessidade, essa situação até Jesus. E olha a continuação no 16. E trouxe-lhes aos teus discípulos, e não puderam o quê? O pai encontrou em primeiro lugar os discípulos de Jesus. Quantos aqui é discípulo de Jesus? E o pai com o seu filho, naquela situação, falou: peraí, se os discípulos de Jesus estão aqui, o milagre vai acontecer. Entregou o filho aos discípulos. Só que está dizendo a Bíblia: e trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E olha o que está dizendo no 17. Jesus respondendo disse: ó geração o quê? Geração o quê? Incrédula e o quê? Até quando estarei eu convosco? Até quando vos, o que, igreja? Porque Jesus estava vendo o sofrer. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Por quê? Os discípulos andando com Jesus todos os dias, participava dos milagres, via tudo que Jesus fazia, liberando somente uma e mesmo assim, na hora que era a hora deles trabalhar e se movimentar com a mesma autoridade, com a mesma fé, eles negligenciaram. Então Jesus está dizendo assim: ó geração incrédula e perversa, no 17, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus deu uma ordem e falou: traga o seu filho aqui. Olha a continuação no 19, no 18. E repreendeu Jesus o que, igreja? Repreendeu Jesus o que? Que saiu dele. E desde aquela hora o menino fez o que, igreja? Então o que atormentava o menino era o que? Era o que? E bastava liberar somente uma Então deixa eu te falar algo. Tem coisas na sua vida que é você que precisa se alinhar, e tem coisas na sua vida que pode ser o demônio. Quem está entendendo? Se for mal, libere uma palavra mas se for você, se alinhe segundo a vontade de Deus. Tem coisas que somos nós que precisamos mudar de a ti, para que seja mudado o resultado. O que Jesus viu dos discípulos? Vocês estão comigo em todo o tempo e ainda continua na mesma incredulidade. O que Jesus queria ver dos seus discípulos? Palavra de fé. Jesus queria ver com seus discípulos a ti, fé na semente, igreja. Quando você libera uma palavra, você tem que crer na palavra que você libera. Apóstolo, por que isso? Quando Deus me tomou na oração aqui de sexta-feira, de sexta para sábado, nós oramos aqui das 10 à meia-noite. Quando Deus me tomou na revelação aqui, que só estava nós,
e entregou para elas, eu sabia que ia acontecer. Porque uma das coisas que eu falei para ela não é que o filho dela ia voltar. Eu falei que Deus estava quebrando o jugo dentro da casa dela. Quem está entendendo? E o jugo foi quê? Por quê? Porque o Espírito de Deus falava ao meu espírito: libere essa palavra. E quando você libera a palavra, guiado pelo Espírito de Deus, ela se manifesta, ela traz a existência. Uma das palavras, 1h30 da manhã por volta, eu falei: nesse momento agora, ainda bem que tem mais testemunhas aqui, o Senhor está visitando o seu filho agora, e o jugo será quebrado. Quem crê nisso? Foi liberado uma pá? Eu creio que ela creu, por isso que ela viu o milagre. Após tudo bem, ela recebeu da fonte, do altar, estávamos aqui em consagração e oração. Mas agora o Senhor, veja bem, usando o pastor como discípulo de Cristo, o Senhor quer que eles continuem andando na mesma. O Senhor quer que você ande na mesma fé. Porque aí vem situações, em vez de crer e liberar a palavra, olha para o tamanho da situação. E não é assim que funciona. A palavra tem que ser a mesma, porque Deus é o mesmo e Ele não muda. Então Jesus falou assim: geração incrédula e perversa, até quando? Por que perversa? Porque Jesus falou assim: será que você não sente a dor de um pai? E sobre os discípulos de Jesus já existia autoridade. Quem crê que existe autoridade de Deus sobre a sua vida? Apóstolo, você não pode se envolver com a situação que você está atravessando. Como assim, apóstolo? Como que eu não me envolvo? É comigo. É? Mas você vai entregar a sua fé para essa situação? Aí a Bíblia vai dizer assim para mim e para você: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua fé será? Quem está entendendo? E fé pequena não muda história. Fé pequena não muda resultado. E eu vou te mostrar na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, 18: repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino, o quê? 19: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, porque grande era a vergonha. Grande era a vergonha. Em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus, para tudo ele tem uma olha o 20 que está escrito. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena. O demônio não saía por causa da pequena. Eu creio que eles falavam assim: sai dele em nome de Jesus. Mas eles não criam. Aí tem pessoas num culto como esse, já aconteceu, agora nem tanto, mas no começo do ministério, acabava o culto, tinha uma fila de pessoas, como é até os dias de hoje, a fila de pessoas na oração. Mas dependendo quem estava na fila, na hora que manifestava o demônio, a fila diminuía. Que quando o demônio gritava, muitos ficavam mas dizendo que tinha. Eu falava: meu Deus, quando o demônio grita aqui na libertação da alma sendo liberta, a fila diminui. Mas aí no particular diz assim: não, mas eu tenho fé, eu tenho fé. Posso te falar algo? É natural que você sinta uma sensação diferente de temor, mas você não pode abandonar a sua. Por que você está falando isso, apóstolo? É natural que venha uma sombra de medo, algo. Vou abrir aqui para você, meu coração. Essa madrugada, por volta de 3 da manhã, estava aqui orando. Estamos num propósito aqui, eu e a minha família. 3 da manhã, eu falei: vou deixar eles descansar um pouco. E levantou eu, o pastor Igor, eu fui orar. Eu entrei para o escritório e fui orar. Quando eu estava orando, de repente eu senti como se tivesse um ser, uma pessoa dentro do escritório. Quem crê nisso? Você crê nisso ou não? A sensação que veio, você acha que é alegria? Você acha que é alegria? A sensação é de medo. Você fala: Senhor, mas estou sozinho aqui.
Na hora dá a impressão que você vai parar de orar. Aí o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Você crê nisso ou não? Ele vem e fala, calma, calma. Porque você começa a orar e você começa a mergulhar no mundo do Espírito. Você crê nisso? Por isso que eu te convido a ter vida de oração. Que tudo que você precisa é orar para que a tua vida mude. Tudo que você precisa é orar. Apóstolo, eu quero te conduzir à oração, que você vai receber de Deus as chaves. Espera aí, os discípulos com Jesus todos os dias, vendo Jesus operar milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Na hora que chegou a vez deles operar, faltou o quê? Eles tinham o quê, Jesus está dizendo? Não, eles tinham fé, mas a fé dele era o quê? Pouca, pequena. Então, olha aqui, Jesus está dizendo, 20, Jesus disse-lhes, por causa da vossa pequena fé. Então, para todo mundo, para todos nós, Deus deu uma medida de quê? De fé. E a fé que Deus nos deu, ela tem que ser o quê? Acrescer. Como que você vai acrescentar fé? Meditando na palavra. Pessoas que não gostam de ouvir a palavra, na hora que chegar a adversidade, vai faltar fé. Pessoas que não gostam de ouvir a palavra, não abrem o coração para ouvir a palavra, mas quando é baboseira, ela se entrega. Mas quando é a palavra de Deus, dá sono, ai, não acaba logo o culto. Quando chega o dia mau, que a Bíblia diz que vem para todos, sabe o que vai faltar nela? Fé. Ela vai ficar perguntando, cadê Jesus na minha vida? Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que eu estou passando por isso? Por que essa enfermidade? Porque está faltando fé. Por que falta fé? Porque não tem comunhão com a Bíblia, com a palavra, e não tem comunhão com o Espírito de Deus em oração, não tem vida de oração. A sua vida de oração vai te levar em altos níveis de experiência. A sua vida de oração. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Faz 4 dias que eu estou aqui, o 4º dia. A minha família, 3º dia. No primeira noite eu entrei aqui, eu ia só apresentar na oração da meia-noite, porque estava chovendo muito. O Senhor falou, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu falei, Senhor, então eu posso ir para a igreja em vez de ir para o monte? Ele falou, vai para a igreja. Eu entrei aqui e fui deitar aqui no altar para orar. Antes da meia-noite. O Senhor me permitiu sair daqui 7 horas da manhã. Só que enquanto eu orava aqui, Ele falou assim, 7 dias. Você traz a sua família para ficar aqui comigo durante 7 noites. O Senhor deu uma diré. Vocês vão orar 3 da manhã, meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Com eles eu estou a 3ª noite. Vamos para a 4ª noite hoje. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando você obedece a direção do ex, ainda que você queira, nunca mais a sua vida é a mesma. Ainda que você queira voltar para o natural, você não vai conseguir. Porque Deus começa a te revelar o sobrenatural. Apóstolo, deixa eu te falar, só estou te falando isso para que você venha despertar. Que as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, vou sentar, vou receber uma oração, minha vida muda, amém, aleluia, glória a Deus, receba a minha bênção. Não, filho, você tem que ter uma vida de orar, uma vida de oração. Aí, não, igual eu recebi uma mensagem, as pessoas que cuidam das redes sociais, mas hoje, de madrugada eu entrei, tinha uma pessoa que falou assim, faz uma oração reveladora. Pensa que nós é guru. Só quer revelar uma oração reveladora. Tudo bem, ela é ignorante espiritualmente. Mas a pessoa pensa assim, não, eu vou lá, ele vai pôr a mão e Deus vai falar alguma coisa. Tem hora que Deus até fala para mim. Sempre Ele fala. Mas nem todo momento Ele manda eu falar. Como eu não sou fofoqueiro, eu fico quieto. Mas Ele fala. Porque Deus quer ver a minha e a sua fé. Fé. Deus quer ver eu e você insistindo, ter vida de orar. Veja bem, os discípulos de Jesus, chegou um menino endemoniado e faltou fé para os discípulos. A sua vida de oração te leva em níveis altos com Deus de intimidade, e você não fica louco, você fica mais consciente. Você não fica besta, você fica mais sábio. Quem está entendendo? Porque você recebe a sabedoria que vem do alto.
E a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você. Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de quê? Direis a este monte, direis. Então Jesus está falando aqui de palavras. Libere palavras. A minha palavra é uma semente. Fé na semente. Jesus está dizendo assim: libere com fé. A sua palavra vai produzir, se você liberar com a palavra. Vou te dar um exemplo aqui. Lembra do tempo da nossa mãe, criança, avó, pai, não sei. Quando você, tempo de criança, chamava nome ruim dentro de casa. O que os mais velhos corrigiam? Não chame nome ruim. Sim ou não? Porque isso atrai coisas. Quer dizer, ali consegue discernir que se chamar um nome ruim, atrai coisas ruins. E como que não consegue discernir nas coisas de Deus? Espera aí. Quando a pessoa libera uma palavra torpe, uma palavra que entristece o espírito, ela vai atrair o que para ela? Qual é o espírito que vai vir para perto dela? Qual é o espírito? Das trevas. E quando a pessoa libera uma palavra pelo Espírito de Deus, uma palavra bíblica, o que ela vai atrair para a vida dela? A presença do Espírito? Quem está entendendo o que Deus está mandando te falar? Fé na semente. Você tem que ter fé no que você faz e no que você fala. Mas para crer no que fala, tem que ter comunhão com o Espírito, porque aí vai vir dele, não vai vir da sua sabedoria. Sabe aquela palavra que você libera, depois você mesmo se pergunta na sua oração: meu Deus, eu acabei de orar isso aqui, mas o que eu acabei de orar, os meus olhos aí impor. Mas a fé em Jesus, a fé na semente, torna possível todas as coisas. Quem está entendendo? Vou repetir o 20. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis, ou seja, vou liberar a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será o quê? Nada vos será o quê? Agora é para você. Nada vos será o quê? Você não entendeu o que eu estou falando, né? Agora é com você, é para você. A partir de hoje, nada vos será o quê? Quem crê nisso? Porque você vai liberar com fé. Você vai liberar com fé. Por que o Senhor nos une nos cultos, nos ensina a palavra? O Senhor te trouxe aqui para te ativar no mundo espiritual. Não para você gerar uma dependência de homem nenhum. Não para você ficar como guru. Não. Para você ativar a sua fé, para você ter liberdade. Entrar, o véu foi rasgado, você tem acesso. Quanto mais você ora, quanto mais você se dedicar em oração, em orar, não ficar buscando revelação. E o mais interessante, tem muitos que recebem a revelação, as coisas acontecem, é tão ingrato com Jesus que não volta nem para agradecer. Mas na hora que dá tudo errado, volta de novo. Não, é da fonte. E pensa que Deus não está vendo. Deus conhece todas as. Antes de sair uma só palavra, Salmos 139. Antes de sair uma só palavra da nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor já sabe. Quem está entendendo? Salmo 139. Antes de pensarmos, o Senhor já sabe o que estamos pensando. Então o que o Senhor está nos ensinando? Você tem que ter fé. Você tem que ter vida de oração, senão a sua fé não vai produzir frutos. E a fé sem obra, a Bíblia diz que é o quê? A fé sem obra é o quê? Eu estou falando aqui de palavras na direção do Espírito. Jesus falou assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aqui? Eu tenho uma aqui, mas ó, alguém consegue ver daí? É difícil de ver, sim ou não? Isso vai criar um grão de mostarda. Jesus falou: se tiver uma fé desse tamanho, nada vai ser impossível na sua vida. Porque todas as vezes que você liberar a pá, algo vai acontecer, e a sua fé será crescer. Quem está entendendo? Só que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? É revelação? Profecia? É o que você tem que ouvir?
Senão a sua vida não muda, a sua história não muda. Vai ficar dando tapa no vento, achando que está fazendo algo em prol do reino. Vai ficar rodando em círculo, achando que Deus está aprovando. A palavra acrescenta a nossa fé e faz nós triunfar. A palavra com fé, a semente plantada com fé, produz fruto. A palavra não volta vá. Quem crê nisso? Estamos falando de palavra, agora vamos falar da prática. Vamos entrar um pouquinho no sermão da montanha. Vamos entrar no sermão de Cristo agora. Sermão, Jesus falou assim, peraí. Aqui Jesus está chamando os discípulos falando assim, ó. Vocês não liberaram palavra com fé. Não usaram nem a fé que vocês têm. A fé de vocês é pequena. Podia dar outro exemplo aqui. Dentro do barco veio uma tempestade, um vento. Foram acordar, foram incomodar Jesus. Jesus falou o que quando acordou e olhou para os discípulos? Homens de quê? Até quando? Até quando eu tenho que estar com vocês? Vocês têm andado comigo, têm visto o poder de Deus, têm visto o reino de Deus se manifestar. E até quando eu tenho que andar com vocês? Jesus falou para os seus discípulos a mesma coisa. Mas agora vamos no sermão da montanha. Abre lá sua Bíblia em Lucas 6. Lucas 6. Só que ainda aqui em Mateus, Jesus está falando de uma fé. Essa fé eu creio. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Quantos acharam, diga amém. Olha o que está escrito, sermão da montanha. Olha o que está escrito aqui. Mas a voz que faz o que, igreja? Que faz o que? É o que fala ou o que ouve? Mas a voz que ouve, nem todo mundo dá ouvido. Por isso que no dia da adversidade falta o quê? Mas a voz que ouve, digo, amai a vossos, fazei o bem aos que vos. Segura aí. Jesus está dizendo assim, aqui é prática, viu? Aqui é a fé na prática. Lá nós estamos falando de uma fé liberada por palavras. O sermão da montanha, Jesus está nos ensinando numa fé que vamos ter que praticar. Aqui é uma fé na prática. E para fazer isso, tem que ter, nos dias de hoje, para praticar o que está escrito, nos dias de hoje, olha o que está escrito. Mas a voz que ouve, digo, amai-vos os vossos, fazei o bem ao que os vos. É fácil fazer isso? Para cumprir isso, vai ter que ter o quê? E essa fé aqui é falada, essa fé? Essa fé é o quê? Praticada. Essa fé aqui já não é mais falada. Você acabou de ouvir uma fé produzida por palavras. E agora eu vou te apresentar aqui uma fé na prática. O que Jesus está nos ensinando aqui nessa manhã? Ele está dizendo assim, que tudo que eu e você precisa é exercitar, acrescentar a nossa. Quem está entendendo? Eu liberei uma palavra semana retrasada, semana passada, no culto de domingo e no culto de segunda. Foi falado assim, você que quer fazer um culto que vai levar 30 pessoas, você fala comigo em particular que eu vou agendar para fazer um culto na tua casa. Eu liberei uma pá. Quem mandou eu liberar essa palavra? Já tem mais ou menos uns 5 cultos agendados. Ontem se cumpriu um. Tinha 30 pessoas mais ou menos lá ontem ou não? Tinha mais ou menos 30 pessoas? Se somar com tudo, tinha ou não tinha? Então a palavra se com. Quem está entendendo? Quando o Espírito falou para mim, libere uma palavra e vá fazer o culto, porque eu vou libertar pessoas que estão presas, que não conseguem vir até a igreja. Eu liberei uma palavra, falei, você quer fazer um culto, seu compromisso é convide 30 pessoas, se vira. Eu liberei uma pá. Só que quando eu liberei com fé, sabendo o que ia acontecer. Onde fizemos o primeiro culto dessa palavra que foi liberada?
E Deus nos honrou. Não foi contado, mas tinha 30 pessoas. Quem está entendendo? Como assim, apóstolo? Por mim não, mas por pessoas que estavam lá. A palavra se com... Porque a palavra foi liberada com o quê? Com fé. Você está entendendo que você tem que andar com fé no que você fala? Por isso que a Bíblia diz tardio em falar. Ou seja, ouça mais e fala. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e 1 boca. Quem fala muito não faz nada. Sabe por que não faz? Porque não tem entende. Fala muito e não pratica nada. Deus deu 2 ouvidos e 1 boca. Ouvimos e discernimos, para depois praticar na direção do Espírito. Aqui eu estou te mostrando o sermão da montanha, uma fé em prática. Olha o que vai dizer aí no 29, no 28. Lucas 6, 28. Vamos continuar. Bendizei, ó, fé na prática. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos. É fácil fazer isso? Espera aí, a pessoa está te caluniando. Você vai orar por ela, é fácil? Essa fé é o quê? Essa fé é para ti? Essa fé aqui já não é mais falada. Quem aqui é discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo, quem aqui é discípulo de Jesus? Então é isso aqui que eu e você devemos praticar. Agora eu te pergunto, é fácil praticar? É fácil? Por que fica tomando setas? Porque falta o conhecimento das escrituras. Espera aí, vamos mais avante um pouquinho. Olha o 29. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Espera aí, levou a capa, pode levar a túnica também. É fácil fazer isso? Essa é uma fé para ti? Então vamos mais avante. 30. E dar a qualquer que te, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes o quê? E aí? Vamos ver se ainda tem discípulo de Jesus aqui. Quantos aqui é discípulo de Jesus? Está vendo? Depois fica com essa história de agora é só vitória. Vamos, Deus está no caminho, Deus está na casa, Deus está no controle. Não sabe nem qual é a vontade de Jesus. Depois fala assim, Jesus, eu tenho fé, mas não conhece nem como pratica a fé. Não vai acontecer nada, porque não tem conhecimento das escrituras. Essa aqui é o sermão da montanha, a fé praticada. Nós começamos em Mateus da fé liberada, a fé falada. Agora aqui é a fé praticada. Olha o 31. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeis-vos. Assim como você quer receber dos demais, das pessoas, faça da mesma maneira. Porque tudo aquilo que você plantar, o que vai acontecer? Tudo que plantar vai. Então vamos mais avante. 32, é isso? E se amardes os que vos ama, olha aqui, olha, presta bem atenção no que está escrito. Se amardes o que vos ama, que recompensa tereis? Que glória tem para Deus amar aquele que te ama? É fácil, sim ou não, amar quem te ama? Espera aí, porque você vai entregar o amor e vai receber. Agora com Jesus é de fé. Para a sua fé, para a minha fé, para a nossa fé ser acrescentada na direção da Bíblia, é de fé. Então vamos continuar aqui no que está escrito. Também os pecadores amam os que os amam. Ou seja, os servos, os filhos de Jesus, os servos de Cristo, e aqueles que não servem ainda a Deus, têm as mesmas práticas. Só que o Senhor chamou eu e você para ter práticas de fé. É fácil amar o que vos odeia? E amar o que te ama? E aí?
Faz eu e você pensar ou não? E é dessa maneira que acrescenta o quê? É dessa maneira que a nossa fé vai ser acrescentada? Por que, apóstolo? Mas como que eu faço isso? Porque quando você estiver praticando essas palavras, eu não vou te levar em outro texto para não ficar estendido, para não prolongar muito. Mas quando você estiver praticando essas coisas, você não está fazendo diretamente para pessoas. Você está fazendo diretamente para... Porque você está obedecendo a direção de... Você está obedecendo a vontade do Senhor. Então, ainda que a pessoa te maltrate, não reconheça, você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A sua alma vai estar em... Quem está entendendo? Então não fica esperando reconhecimento, porque quem segue Jesus não vai ter. Sabe o que eu espero? Eu pronuncio as palavras, eu começo a viver, e às vezes pessoas do meu lado não entendem. Eu só espero pedrada, paulada, crítica, calúnia. Não espero menos que isso. Posso, por que isso? Porque quem anda na verdade de Jesus é diferente. Não na sua verdade, na verdade de Cristo. Você vai ser de fé de quem só é frequentador de igreja. Quem é discípulo de Jesus, ele se pratica diferente. Ele se apresenta diferente, porque ele se apresenta em toda situação no E aí, a pessoa acha que ela está vencendo, ou põe aquele título assim em alguns: se crente é bobo. Diga assim: a minha recompensa. Diga em voz alta para você receber. Diga: a minha recompensa. Fé na semente. Eu estou liberando uma semente, uma palavra. Diga: a minha recompensa vem do Senhor. Quem crê nisso?